você precisa fazer para mudar a sua vida? Isso mesmo, mudar para melhor. Você precisa entender que nós, seres humanos, nós somos o instrumento que transforma aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível em algo humano, em algo material. Porque Deus, que é espírito e vida, ele é invisível. Ele é bom, ele tem riqueza, ele tem vida e vida em abundância, ele é cheio de amor, ele é cheio de poder, é nele que está a imortalidade, a paz, que você tanto precisa. Então, Deus, ele é a fonte e a essência da vida. Isso, as pessoas crendo ou não, ele é isso. E esse Deus que é poderoso, que é bom, que é tudo que eu acabei de falar, ele chega até nós a partir de uma informação. E é a partir do meu contato, do contato do meu interior, com essa informação, que é Deus, aonde está a vida, aonde está o poder, aonde está a ausência de medo. O medo é algo que destrói os seres humanos. Então, quando você começar a processar Deus dentro de você, um dos primeiros sinais que você vai perceber é que o medo vai ser eliminado. O verdadeiro amor, que é Deus, Deus é amor, lança fora todo medo. E quando você perde o medo, você venceu o principal inimigo da humanidade, porque uma pessoa com medo, todo o seu sistema psicológico, imunológico está oprimido. Ele está em um estágio de alteração total, de pressão total, de sobrevivência. Então, o nosso organismo, em um momento de medo, de estresse, ele só visa salvar a nossa vida, é correr ou fugir, ou seja, fugir ou atacar. Em um momento de escape, de pressão, isso é bom. Porém, quando isso perdura permanentemente, isso atrofia um ser humano, isso mata um ser humano, isso arrebenta um ser humano. Então, tudo que Deus está em sua palavra. Então, é quando nós processamos a palavra, deixamos a palavra circular em nossa mente, em nossa consciência, em nosso coração, quando nós procuramos entender, e aí nós vamos descobrindo que os mandamentos do Senhor, além de não serem pesados, como o próprio Jesus disse, eles não são regras religiosas. Eles são vida. Então, nós estamos absorvendo a vida do Espírito e humanizando ela em nós. É por isso que a palavra de Deus diz que nós podemos ter a natureza divina. E esse processo da transmutação é um processo que ocorre conosco, só conosco, na verdade, dos seres físicos, biológicos. Isso é um princípio que o próprio Jesus se utilizou dele. Por exemplo, no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e agora aquilo que era a palavra, e o verbo se fez carne e habitou conosco. No caso, Jesus. Então, aqui está como uma pessoa muda a sua vida, aqui está como uma pessoa extrai do mundo invisível, do mundo espiritual, tudo que ele precisa para ver o poder da vida. Então, a ideia é exatamente isso, é transportar Deus para o ser humano. É por isso que Pedro afirma que
pelas promessas de Deus, nós temos a natureza divina e Deus nos chamou para ser participante da sua glória e da sua virtude. Agora, vamos ver como é que de fato as pessoas fazem e vivem. Pessoas que querem ter uma vida de qualidade, quer ter paz, quer ter saúde, quer ter prosperidade, quer ter uma vida é uma vida boa, porque a vida boa, uma vida de qualidade, ela não depende das coisas de fora, ela é um estado de espírito. Tanto é, você deve conhecer, ou já ouviu, ou já viu nas televisões, nos noticiários, pessoas com megas mansões, megas fazendas e tiraram as suas próprias vidas. Isso porque a paz, a alegria, a felicidade é uma coisa externa. Como também você já deve ter visto ou conhecer pessoas que não têm muitas posses, mas são felizes. Porque a vida e a morte, o prazer de viver ou a tortura de vida é um estado de espírito. Agora vamos entender o que acontece, o que a maioria das pessoas fazem, que levam elas uma vida terrível, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de opressão, que leva muitas pessoas a tirar a sua própria vida. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, ou seja, o governador do mundo é o maligno, o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. E ele conhece todos os princípios de Deus. Então o que é que ele fez? Ele alterou todas as leis, ele alterou tudo, ele corrompeu tudo, e essa corrupção, ela afetou a natureza humana, ela alterou ou manipulou ou corrompeu a natureza humana, que vê tudo avesso em relação a Deus. Então agora o mundo que está no maligno, por causa dessa corrupção, pessoas mentem, pessoas fazem o mal ao outro, pessoas roubam, pessoas traem. Então, o resultado disso é você vê pessoas morrendo, inocentes sofrendo, pessoas agonizando com doenças, pessoas que morreram resultado de uma maldade, de uma perversidade de outra pessoa. Então, todas essas dores, todos esses acontecimentos que está no mundo, se você não tiver uma blindagem de Deus, se a tua casa, o teu subconsciente, o teu ser interior não estiver preenchido pelo poder de Deus que é maior, então esse medo, essa angústia, essa segurança, essa raiva, essa mágoa, ou qualquer um dos muitos desvios de poderes contrários à vida, então começa a processar dentro de você. Você começa a ficar inseguro, você começa a ficar com medo, você começa a ter raiva, você começa a ter mágoa. E essas coisas processando dentro de você está lhe matando, está lhe destruindo. E isso a ciência já consegue acompanhar e ver que determinado comportamento, como por exemplo, um sentimento de culpa, uma pessoa se sente culpado às vezes por coisas ou erro que ele cometeu lá no passado, essa culpa dentro dele vai estar atrofiando ele, vai estar gerando uma doença que a mais tarde pode se manifestar no físico, como um câncer, como diabetes, como um derrame. Então, os comportamentos, ou seja, os sentimentos negativos, como culpa, como mágoas, como e vários outros, que tem vários. Então, cada um deles vai ser responsável em criar eventos, acontecimentos no seu corpo que são destrutíveis, e esses eventos, seguindo o mesmo princípio que nós falamos a respeito de Jesus, e o verbo sempre se fará carne, vai gerar eventos, algum acontecimento na sua vida, acidentes, perca de ente querido. Então, por quê? Porque a força espiritual,
ou as forças espirituais, elas são moldadas, elas são coordenadas pelo que está processando no coração dos homens. Então, pelo fato de ter muitas pessoas conectadas a esse mesmo espírito de mágoa, de raiva, de ciúmes, de inveja e várias outras maldades, então essas pessoas, mesmo sendo muitos indivíduos, mas elas estão conectadas assim como você está conectada a uma rede social, assim como você está conectado à internet. Existem milhões de aparelhos, mas você pode enviar mensagens, fotos, a hora que você quiser, para qualquer um dos aparelhos que estão conectados na mesma rede sua. Então isso é o mundo. O mundo que está no maligno é essa conexão distorcida, que são canais de semear, de enviar, de conectar mortes, dores, sofrimentos, angústia e toda essa mazela que você vê. Por isso o mundo está no maligno. Por isso você precisa se desconectar desse mundo e vir para o corpo de Cristo, que é onde está a vida, onde está o poder, porque o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, é onde está o governo, é onde está o maior. Então quem está aqui no corpo de Cristo, o mundo, além de ter medo, ele não pode tocar. Os que são de Cristo, o mundo, o mal não pode tocar, porque seria uma quebra de hierarquia, porque não pode tocar. É o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá selado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, não confunda. Isso não quer dizer que apenas uma pessoa que vai em alguns cultos evangélicos ou outros cultos que acredita em Deus, significa que está dentro, amparado dentro desse reino, dentro dessa proteção, não. É quando uma pessoa de fato está conectada no Espírito. Ela entende o que eu estou falando aqui. E ela sabe que se ela processar os medos, as angústias, as raivas, as mágoas, as culpas, aquilo vai estar infeccionando o corpo dela e automaticamente o poder do Espírito vai estar criando eventos ruins e vai estar levando ela a estares em conexão com outras pessoas que estão na mesma rede dela, né? no mesmo estado de espírito. E aí é um se destruindo o outro. Então nós precisamos ir para o corpo de Cristo, porque não tem a ver com religião, porque o corpo de Cristo é aonde o céu monitora, onde está debaixo do governo do céu, o céu que é maior, o céu que é poderoso. Então, e você se conecta pelo Espírito. Quando você entende isso e entende que nos mandamentos de Deus, ou os mandamentos de Deus não são regras religiosas, é onde está a vida, e você começa a meditar, aquilo começa a circular no teu sangue, na tua mente, você começa a entender, aquilo começa a ser familiar. Enquanto você está processando isso, a natureza divina está sendo transplantado para a sua natureza, é onde você consegue vencer, é onde você consegue se superar, é onde você tem uma força e você tem poderes, anjos poderosos a serviço daqueles que estão em Cristo Jesus. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.